E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Criativo Blog. Aqui quem fala é Lilt Christian. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como imprimir o convite que nós criamos na última videoaula, o convite de casamento descontraído. Se você não viu a aula, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E antes de começar, quero só fazer um adendo para vocês. A partir de agora eu vou separar os vídeos por tema, tá? Por assunto e também por aplicativo. Então a gente vai ter a playlist sobre o convite descontraído, com as outras peças que a gente vai criar com esse tema, e também vamos ter duas playlists. Uma playlist para os arquivos criados no CorelDRAW e outra playlist para os arquivos criados no Adobe Illustrator, beleza? Então eu vou inclusive deixar aqui linkado as duas playlists, as três playlists na verdade, para que você possa acessar e assistir a todos os vídeos cronologicamente, à medida que eles forem sendo publicados. Bom, no último vídeo eu mostrei para você como criar esse convite frente e verso, onde nós aprendemos como inserir as imagens ou as ilustrações baixadas do FreePic, e também mostrei como dar os créditos, né, aos projetos que você baixa desse aplicativo para que você possa usar no seu material, nos seus convites, nos seus projetos em geral. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode imprimir esse convite utilizando as ferramentas de impressão e layout de imposição do CorelDRAW. O CorelDRAW, diferente do Illustrator, oferece recursos de impressão peculiares. Então ele traz, na verdade, algumas vantagens em ferramentas justamente no que diz respeito à impressão. Eu criei esse convite já prevendo que eu imprimiria 3 unidades por página. Ou seja, se eu pegar uma folha de A4, eu consigo colocar 1, 2, 3 convites, um do lado do outro, frente e o verso também, 1, 2, 3, um do lado do outro. Depois que você cria esse convite, você pode seguir 2 caminhos. A primeira é exportar o material e enviar para a gráfica. A segunda é imprimir em casa. Como eu acredito que a maioria de vocês prefira imprimir em casa, até mesmo porque você consegue economizar com material, você pode investir no seu próprio equipamento, nos materiais, nos papéis, enfim. Se você quiser imprimir em gráfica, você pode simplesmente salvar, dar um Ctrl+Shift+S, salvar como, ou exportar em PDF. Eu não me lembro, mas eu acho que eu mostrei isso no último vídeo. Em todo caso, eu vou mostrar, sempre que a gente criar um novo projeto, eu vou mostrar como você pode tanto imprimir quanto exportar, beleza? Então, olha só. Depois que o nosso projeto foi criado, utilizando as medidas 95 por 195 milímetros, tá? A largura de 9,5 e a altura de 19,5. Lembrando que eu utilizei como referência uma página de papel A4, já deixando margem suficiente para corte, para que eu não tenha nenhuma limitação aí por causa da minha impressora, beleza? Eu tenho aqui na página 1 e 2 o meu convite com fundo branco, fundo simples, e tenho aqui na página 3 e 4 o meu convite com fundo verde. Eu vou ensinar os dois processos, tá bom? Bom, primeiro vamos partir para o mais simples. Quando você cria um material que não precisa de sangria, e se você não sabe o que é sangria, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para um artigo que eu publiquei lá no Clube do Design, tá bom? Para que você entenda o que é sangria. A sangria você usa quando você tem projetos assim, com um fundo totalmente colorido, onde você adiciona uma área extra no seu projeto para que você evite bordas brancas quando você for fazer o corte dele. Então esse fundo verde ele precisa ser aumentado, um pouquinho maior do que o tamanho real, do que o tamanho final do meu convite, para que quando eu for cortar esse convite, quando eu passar a tesoura ou a guilhotina, dependendo do método que eu utilizar, eu não deixe bordas brancas, justamente porque o corte não é 100% preciso. Eu vou deixar o link aqui embaixo, dar uma lida para você entender direitinho o que é sangria, beleza? Então vamos lá, vamos começar pelo mais simples. Depois de criar o meu documento com as medidas e com o tamanho da página, exatamente no tamanho do projeto que eu vou imprimir, eu vou pressionar o Ctrl+P para abrir na linha de impressão do CorelDRAW. Obviamente que eu já tenho aqui a minha impressora selecionada, tá bom? Isso vai depender, as configurações que eu vou mostrar aqui para você, elas independem de impressora, mas o resultado final, dependendo do modelo de impressora que você utilize, ele vai depender, tá? Ele vai ter algumas pequenas particularidades, principalmente entre os modelos Epson, HP, impressoras a laser. Eu digo isso porque algumas impressoras imprimem sem margem na página, outras imprimem com um pouquinho de margem, algumas impressoras HP imprimem com uma margem muito maior na parte do rodapé do que na parte do cabeçalho e assim por diante, tá bom? Mas seguindo as particularidades da sua impressora, se você seguir esses passos, você vai conseguir identificar os problemas e vai conseguir corrigi-los sem problema nenhum. Bom, na janela de impressão a gente tem aqui na parte de cima algumas guias que a gente não vai mexer agora, a gente vai conhecer isso quando for oportuno, tá bom?
Na guia geral você pode selecionar a sua impressora e aqui em preferências selecionar os ajustes que podem ser diferentes de acordo com cada modelo. Eu vou utilizar aqui, por exemplo, ao invés da qualidade padrão, utilizar a qualidade alto, o papel é normal e isso pode mudar dependendo do tipo de papel que você estiver utilizando, um papel mais grosso, um papel fotográfico e assim por diante. Vou manter com as configurações padrão, tá? Apenas a qualidade eu mexi para alta aqui, caso seja o seu interesse, ou o padrão, enfim, tanto faz. E o tamanho do documento, eu já previ o meu documento para ser impresso num papel A4. E isso é fundamental. Quando você criar um projeto, imagine ou já preveja qual vai ser o formato de impressão e não o formato final do seu documento. Claro que isso um é influenciado pelo outro. Então eu já criei o formato do meu convite, prevendo que ele fosse ser impresso no papel A4, justamente para aproveitar melhor o papel. Depois de você ajustar a sua impressora, você vai clicar aqui. Eu vou só configurar aqui as páginas para 1 e 2. Como o meu documento tem 6 páginas, a gente vai configurar apenas a página 1 e a página 2, porque é o que a gente quer imprimir. Então, depois de configurar as páginas, eu vou clicar aqui na opção Visualização de impressão. Isso vai abrir essa janelinha, onde você pode utilizar ferramentas específicas de impressão que vão facilitar muito o seu trabalho, muito a sua vida. Primeiro, nessa primeira opção você tem aqui as configurações básicas, como por exemplo, o dimensionamento, que você pode ajustar a página, pode colocar no centro da página, no topo. Você pode selecionar aqui algumas opções particulares para alinhar ou para ajustar o seu convite à página. Vou deixar como no documento. O que é importante aqui para a gente é o seguinte, é essa segunda ferramenta aqui, que é a ferramenta Layout de imposição. Clicando nessa ferramenta, você tem a possibilidade de multiplicar esse seu convite pela página. E o que é legal é que isso vale para qualquer tipo de projeto. Se você vai imprimir um cartão de visitas, vai imprimir uma lembrancinha, uma tagzinha, seja só frente ou seja frente e verso, você pode utilizar a ferramenta Layout de imposição, ok? Bom, como o meu documento foi criado para ser frente e verso, e eu tenho a página da frente, que é a página 1, e a página do verso, que é a página 2, eu não preciso me preocupar com algumas outras opções particulares que são aplicadas a materiais frente e verso, tá bom? Por exemplo, eu tenho aqui na parte de cima essa opção aqui, olha, que é a opção frente e verso, ok? Mas como o meu projeto é um projeto de página simples, página 1 e página 2, e eu vou replicar esse projeto várias vezes na página, eu não preciso me preocupar com isso aqui agora. Eu vou mostrar isso em outra oportunidade. Mas para esse tipo de projeto, a gente não precisa marcar essa opção de frente e verso, ok? O que a gente precisa fazer é só alterar aqui nessa parte de cima, onde você tem essa pequena grade, a quantidade de colunas ou a quantidade de linhas que você vai querer na sua página. Observe que eu tenho um documento na vertical. A partir do momento que eu começar a incluir novas colunas, olha só, eu vou colocar um outro convite aqui do lado. É só aumentar aqui para 2. Você observa agora que eu tenho 2 convites em uma página. Sendo que se eu voltar aqui para a primeira página, eu posso identificar que eu tenho a página 1 e a página 2, ou seja, a frente e o verso apenas na frente do meu papel. Vou voltar aqui para o layout de imposição. Ao clicar mais uma vez para adicionar mais uma cópia do meu convite, olha o que acontece, o CorelDRAW gira automaticamente a página. E isso, obviamente, você consegue perceber aqui que o meu documento cabe certinho. 3 em uma página, sobrando um espacinho aqui de margem, justamente para sangria ou para espaçamento que eu vou adicionar já já. Se o seu CorelDRAW não virar a página automaticamente, é só você clicar aqui, olha, neste botão para voltar para a janela de impressão, tá bom? Vai abrir a janela de impressão na sua tela e você, aqui na opção página, mantém a opção corresponder à orientação habilitada, tá? Corresponder à orientação. É só deixar essa opção, pode estar retrato ou paisagem, não tem problema, é importante que corresponder à orientação esteja habilitado, ok? E dá ok lá, tá? Depois que você mudar é só dar ok que você vai voltar para cá. Depois então de replicar esse documento 3 vezes, você observa que o CorelDRAW está me dando o seguinte, olha, Lilt, a página 1, a página 2 e a página 3. Ok, meu documento só tem 2 páginas. E, claro, eu quero a frente e o verso em páginas diferentes, porque eu preciso imprimir a frente e depois virar o papel e imprimir o verso. O que você vai fazer? Você vai, primeiro deixa eu apresentar os controles, né? Aqui você pode alterar quais páginas serão impressas, e aqui em cima você pode virar essas páginas para imprimi-las invertidas, de cabeça para baixo, tá bom? Não é espelhamento, você está virando, girando 180 graus, tá bom? Eu vou deixar em pezinho, porque é assim que eu quero. Então o que você vai fazer? Você vai configurar aqui a página 1 e a página 1, depois aperta o Enter só para confirmar. Olha só, ao voltar aqui para a minha primeira ferramenta, que é a ferramenta seleção, você observa o seguinte, eu tenho a frente do meu convite distribuída ou replicada 3 vezes na frente do meu papel. E se você observar aqui embaixo, você tem a assinatura 1, que é a frente,
E se eu clicar na assinatura 2, ele faz a mesma coisa com o verso. Note que em momento algum eu indiquei página 2. Como na minha configuração de impressão eu já estou configurando a página 1 e a 2 para que sejam as páginas impressas, quando eu configurar sempre página 1, página 1, página 1, o CorelDRAW já vai entender que eu quero replicar todas as páginas que vão ser impressas 3 vezes no documento, ok? Então a gente tem como resultado o nosso convite replicado 3 vezes. Ok, Lilt, beleza, eu vou imprimir, mas como é que eu vou cortar? Não dá nem para ver como é que eu vou ter como referência o corte? Como é que eu vou passar a tesoura aí? Onde que eu vou cortar? Aqui ou mais para dentro, mais para fora? Para isso existem as ferramentas de marcas de impressão no CorelDRAW. É a terceira ferramenta aqui no seu painel do lado esquerdo. Ao clicar nessa ferramenta, você quase não tem diferença na tela, apenas aqui em cima no painel de controle ou na barra de propriedades aqui na parte de cima, você tem algumas opções. Tudo que você precisa saber é que você vai marcar essa opção aqui, olha, que são as marcas de corte. Note o seguinte, o meu documento, o meu convite, deixa eu voltar aqui para o layout de imposição, ele foi criado com um espaço menor do que o total da margem da minha página. Isso é importante porque se eu criasse esse lado aqui, olha, uma parte do meu convite, um convite meu, exatamente no máximo aqui do que a minha impressora pode imprimir, eu não teria espaço suficiente para colocar as minhas marcas de corte. Isso é importante que você entenda. Todo documento que vai ser impresso em uma página maior, vamos dizer assim, se você tem 3 arquivos para imprimir uma página só, essa página ela é sempre maior do que o espaço do seu convite original, do seu projeto original, e sempre deve levar em consideração o espaço suficiente para adicionar sangrias e marcas de corte. Isso acontece tanto no meio amador, quando você imprime em casa, tá? Ou no meio profissional, quando você imprime em gráficas. O papel é sempre maior e tem espaço suficiente para que você adicione marcas de corte. Mas o papel A4 tem um tamanho específico, é A4 e pronto. Beleza, faça o seu convite menor então, para que ele caiba no papel A4, beleza? Então, adicionando as marcas de corte, pronto, olha só, gente, eu vou dar para a primeira página aqui, para a primeira ferramenta, e olha só, eu já tenho o meu documento pronto para imprimir. O que eu preciso fazer agora? Clicar na opção imprimir, ele vai imprimir a página da frente do verso ao mesmo tempo, tá? Ele vai imprimir a frente e depois o verso. O que você pode fazer? Ah, Lilt, eu quero imprimir 10 vezes a frente e 10 vezes o verso, fazendo assim 30 convites frente e verso. Calma lá, vamos fazer o seguinte. A gente vai clicar aqui em cima nessa opção para abrir a janela de impressão. Eu vou configurar aqui o número de cópias para 10 e vou clicar no OK. Beleza. Assim eu já tenho 10 cópias da frente e 10 cópias do verso, seriam 20 impressões. Mas eu quero imprimir frente e verso. Se eu der o comando imprimir, que é essa impressorinha aqui, ele vai imprimir 10 vezes a frente, depois ele vai começar a imprimir 10 vezes o verso em outras páginas. O que você vai fazer? Configurando para imprimir 10 vezes a frente e 10 vezes o verso, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar aqui em arquivo e clicar na opção imprimir esta folha agora. O que o CorelDRAW vai fazer? Vai imprimir 10 vezes apenas esta folha. Então a impressora vai imprimir uma vez a frente do convite, depois de novo, até ele ter as 10 cópias. Depois que ele imprimir as 10 cópias, você vai pegar essas páginas, ok? Você vai devolvê-las para a impressora com o lado branco agora para cima. O lado branco tem que ser o lado que a impressora vai imprimir, ou seja, o verso. Aí você clica aqui na assinatura 2 e vai novamente. Arquivo, imprimir esta folha agora, e aí sim ele vai começar a puxar novamente aquelas páginas que já foram impressas na frente e vai imprimir o verso. Ah, Lilt, mas como é que eu vou saber que lado é para colocar na impressora? Aí você vai ter que testar, né? Você pode voltar aqui para a sua configuração de impressão, colocar apenas uma cópia, beleza? Imprime a frente, vira a página, imprime o verso. Poxa, coloquei a folha errada, virei errado. Beleza, você já sabe como não deve fazer. Faça o teste de novo até você descobrir como é que a sua impressora puxa o papel e como é que você deve carregá-lo na bandeja de impressão ou na parte de cima, dependendo do tipo de impressora que você tem. Como é que você deve carregá-lo para que ele imprima o verso exatamente como você deseja, entendeu? Então você faz o teste, descobre como você deve fazer a virada de página na impressora e pronto. Depois que você descobriu a primeira vez, é só replicar o processo para todas as suas impressões. Beleza? Fazendo isso, você imprime tranquilamente qualquer tipo de material. Não se preocupe, eu vou mostrar como imprimir outros tipos de projeto menores, tá bom? Então, olha só, imprimiu frente e verso, beleza. Tudo ok. Isso você faz quando você tem uma impressão simples, quando o seu documento não tem aqui fundo colorido, e depois você pode simplesmente pegar uma régua e passar o estilete aqui para cortar nas marcas de impressão.
É uma dica que eu dou para você, tá? Depois que você imprimir, é muito difícil que a sua impressora imprima perfeitamente a frente e o verso, tá, gente? Se a sua impressora não imprime, pelo menos com uma diferença assim mínima, que seja possível de você fazer o corte sem perder muito deslocamento, sem que o seu convite desloque muito para um lado ou muito para o outro, você vai ter que replicar o seu documento manualmente na página, tá? Eu vou mostrar já como fazer isso. Então, se a sua impressora tem um frente e verso muito ruim e não imprime aqui, ele pode desviar um pouco, beleza, isso é normal, mas se ele desviar demais a frente do verso, infelizmente você vai ter que fazer a impressão manualmente, replicando o documento na sua página, beleza? Então, depois que você imprimir, a dica que eu queria dar para você é o seguinte: quando você for cortar isso aqui com o estilete, use como referência um dos lados, ou a frente, ou o verso, tá bom? Para todos os cortes que você for fazer. E você coloca a régua aqui e você passa o estilete exatamente do ponto onde está a marca de corte até o ponto onde está a próxima marca de corte. Não corte tudo. Se você passar o estilete direto cortando e separando a folha, infelizmente você vai perder a marca de corte superior aqui do outro lado. Então, corte de uma marca até a outra sem passar o estilete até o limite da página. Faça isso todas as posições verticais e depois a mesma coisa nas posições horizontais, de um lado a outro, sem precisar cortar até a beira do papel para separar a página e perder as referências, ok? Assim você vai conseguir destacar todos os elementos, todos os convites, sem perder as marcas de corte. Se perder, você vai ter que se virar para chutar aqui qualquer a distância correta para o corte, ok? Bom, deixa eu fechar aqui, deixa eu cancelar. Agora vamos supor que você tenha um convite com fundo colorido, igual esse que você está vendo aqui. Poxa, aí fica mais difícil, porque se você imprimir aqui a página 3 e 4, tá? Vou dar o Ctrl P, página 3 e 4, vou clicar em visualizar impressão, vou replicar na página exatamente como eu mostrei para você agora, vou colocar a página 1 e página 1, eu posso até fazer isso aqui em cima, olha, só clicar aqui nesses irmãos gêmeos aqui que ele replica tudo. Depois, olha só, vou colocar a marca de corte, beleza. Pronto, está feito. Se você for imprimir no estilete, dá tranquilo para você fazer o corte aqui sem se preocupar em deixar a borda branca aqui com a margem da página. Só que, como a impressão frente e verso não é 100% precisa, o verso pode ter um pequeno deslocamento. E quando você cortar a frente, como o verso vai estar deslocado, ele pode deixar uma borda branca no seu documento. E é aí que o negócio fica estreito. Fica difícil porque para você tirar essa borda branca, você vai ter que cortar mais para dentro aqui na parte de fora e você vai ter problemas. Então, para evitar esse tipo de problema de ficar a borda branca, é justamente porque o seu corte pode não ser preciso demais, para cortar exatamente em cima daqui, onde está o limite da cor. E também, se você mandar para uma gráfica, o corte na guilhotina também não é 100% preciso, você vai ter que adicionar o que a gente chama de sangria. Para fazer isso no CorelDRAW é muito fácil se o seu fundo for uniforme, tá bom? Se for só um quadrado colorido é muito fácil, ok? Se tiver imagem, alguma coisa do tipo, você vai ter que ampliar de uma maneira diferente. O que você precisa fazer? A marca de sangria, ou a área de sangria, nada mais é do que uma área do plano de fundo extrapolando a área final do meu convite. Ou seja, para que eu adicione marcas, para que eu adicione um espaço de sangria, eu só preciso aumentar um pouco mais o meu plano de fundo. Para fazer isso, eu vou selecionar a minha figura, o meu retângulo, que é o meu plano de fundo. Eu já sei aqui que o meu tamanho é 95 por 195, eu vou desmarcar o cadeado e vou apenas ampliar esse retângulo. Eu quero 2 milímetros de sangria, ou seja, eu quero que o meu plano de fundo fique 2 milímetros maior para cima, 2 milímetros maior para baixo, 2 milímetros maior para um lado e 2 para o outro. 2 de cima com 2 de baixo são 4 milímetros. Então eu vou aumentar esse meu retângulo 4 milímetros. Então ele vai ficar com 99 de largura. Vou dar o Enter. Olha que bacana. Depois a mesma coisa na altura. 199 de altura, adicionando 4 milímetros, vai ficar assim. Ok? Beleza, eu só aumentei meu plano de fundo, mas agora você vai entender o que é a sangria. Olha só. Eu vou clicar aqui em exibir. E na opção exibir, eu vou marcar a opção sangramento. Nesse caso, como eu não configurei o sangramento como o CorelDRAW pede, ele está me dizendo aqui que a minha área de sangramento seria exatamente o tamanho da minha página. Mas esqueça isso. Vamos considerar essa linha pontilhada como o tamanho do meu papel. Então, essa linha pontilhada aqui é exatamente o tamanho da minha página. Depois que eu cortar o meu convite, ele vai ficar exatamente do tamanho indicado pela linha pontilhada. Então eu posso concluir que essa área em verde a mais aqui, olha, ela vai ser cortada fora. E é isso mesmo o que vai acontecer. Quando eu passar a guilhotina aqui, olha,
deixa eu pegar aqui o meu retângulo, quando eu passar a minha guilhotina aqui, pá, ele vai cortar e vai eliminar essa área verde. A mesma coisa aqui, olha, vai cortar toda essa área verde na parte de cima. É isso que nós chamamos de sangria. Isso vai evitar que quando eu fizer a minha impressão, página 3 e 4, né, eu deveria ter salvo, né? Mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso quer dizer que quando eu fizer o corte, deixa eu adicionar aqui a minha marca de corte, você já nota o seguinte, que a marca de corte indica exatamente o corte e não a área de sangria. Ela vai ser eliminada de qualquer jeito, porque a minha marca de corte indica exatamente onde eu vou cortar. Então, se quando eu for cortar ou quando eu for imprimir o meu projeto, ele deslocar um pouquinho, eu não coloquei a sangria no verso, né? Olha só que tolice. Deixa eu cancelar, fechar aqui, dar um aplicar para não ter que repetir de novo e cancelar. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? 99 por 199, pronto. Agora eu coloquei no verso também. Você tem que colocar na frente no verso, tá bom? Então, olha só, quando eu imprimir e se houver um deslocamento de até 2 milímetros, olha só, se houver um deslocamento de até 2 milímetros, eu consigo executar o corte sem deixar bordas brancas, porque a minha sangria foi adicionada e eu tenho um espacinho extra para corte. Você pode utilizar sangrias maiores, de 3, 4, até 5 milímetros, ok? Não tem problema. Só que, claro, se você fizer a façanha de colocar os seus textos muito próximos da margem do documento, se você colocar muito próximo aqui, olha, por exemplo, exatamente no limite da margem do seu documento, ou só um pouquinho aqui próximo, ok? Você corre um grande risco de, com o deslocamento da impressão, você acabar cortando a informação. É por isso que quando a gente criou o documento, a gente manteve aqui, deixa eu refazer aqui, tá? A minha sangria, a gente manteve aqui com as linhas guias 1 milímetro, se eu não me engano, não me lembro se foi, acho que foi 1 milímetro mesmo. Foi. A gente manteve aqui 10 milímetros, na verdade, 1 centímetro de margem de segurança, seria a margem do meu documento. Foi justamente por isso que os textos ficaram dentro de uma margem maior em relação à borda da página. Beleza? Fazendo isso, gente, tomando todos esses cuidados, tanto na criação do documento que a gente fez no primeiro vídeo, quanto na impressão, você não vai ter problema algum, você vai conseguir imprimir frente e verso sem maiores problemas, incluindo a sangria. Ok? Se você quiser mandar para a gráfica já com a sangria, você pode fazer exatamente isso, tá? Você pode aumentar um pouco o plano de fundo e você pode tanto salvar o arquivo em Corel, convertendo em curvas e levando para a gráfica, como mostrei no primeiro vídeo, ou você pode, depois de adicionar a sangria, exportar em PDF. E olha só que legal, no PDF ele considera também, nas marcas de corte, a sua sangria. Olha só, vou clicar aqui em Arquivo, Publicar em PDF, vou mudar aqui o padrão para PDF X1A, que é o padrão aceito por gráficas, e vou clicar aqui em configurar, para que eu possa configurar aqui na opção de pré-impressão a minha marca de corte. Eu vou salvar na área de trabalho, tá bom? Vou dar um OK aqui, vou salvar na área de trabalho para ficar mais fácil de eu achar. Então, adicionei a marca de corte e vou clicar em salvar. Depois que o CorelDRAW salvar o meu convite de casamento em PDF, eu vou abrir aqui o meu PDF. Olha só que bacana, ele já salvou o PDF com as marcas de corte. Ok? Deixo lá para a página onde está as sangrias, que é a página 3 e 4. Deixa só ele terminar de carregar aqui. Olha só, na página 3, a marca de corte indica exatamente a área de corte, ou seja, essa área aqui vai ser eliminada. A mesma coisa na parte de cima, essa área aqui vai ser toda eliminada. Ok? Então, se você exportar em PDF e mandar para uma gráfica, dessa maneira aqui, ele também vai conseguir fazer a impressão. Exportando desse jeito em PDF X1A a página simples, exatamente como você está vendo aqui, a gráfica vai ter como replicar esse convite várias vezes na página, exatamente como a gente fez ali no CorelDRAW. A diferença é que a gráfica usa um aplicativo diferente, um aplicativo que faz a imposição de PDFs. Tá bom? Então, ela vai utilizar o Cockpit, que é um aplicativo que acompanha as criadoras de chapas para impressão offset. Existem vários aplicativos, tá, para fazer imposição de PDF e, dessa maneira, eles fazem imposição utilizando um software específico. Ok, gente? Então, fazendo isso, utilizando esses passos, você está apto a imprimir o seu documento em casa, a enviar para uma gráfica e conseguir desenvolver os seus projetos e imprimi-los com facilidade, com qualidade profissional.
Ok? É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de dar o seu joinha, de compartilhar o vídeo no Facebook, no Twitter, leva o link lá pro WhatsApp, compartilha com seus amigos. E também, claro, se você quiser adquirir os arquivos criados nessa série de vídeos e também baixar os arquivos gratuitamente, tá? Se você quiser baixar os arquivos dessa série, você pode adquirir a nossa série, a nossa coleção lá na loja do Criativo Blog. Assim você me ajuda, tá bom? Você dá uma força pro projeto adquirindo o produto por um preço aí singelo. Você compra não só esse vídeo, mas todos os vídeos que vão ser criados com esse tema e também todos os arquivos que vão ser criados com este tema, beleza? É isso, um forte abraço para vocês, os links vão ficar todos na descrição do vídeo. Tchau, tchau!